a sua história familiar enquanto bênção ou maldição. É o que a gente chama de uma estrutura muito oculta, que quando a gente aprende, a gente pode ficar um pouco mais em observação do campo, se nós vamos estar em ressonância, entrando em ressonância com histórias que estão ali chegando para a gente poder observar e liberar. Então, o mais lindo que eu vejo no processo das constelações sistêmicas é você entender que todos somos sistemicamente, profundamente conectados em relação profunda uns com os outros nessa grande teia, né? E, inclusive essa grande teia, essa grande trama dentro do olhar do Tantra é a teia da vida nessa conexão. E aí, bênção é maravilhoso e maldição é ruim, Dani? É isso que você está querendo falar? O que eu estou querendo trazer aqui é uma reflexão que as histórias da nossa família, nós somos regidas por 3 leis. Essas 3 leis dentro das constelações são a lei do pertencimento. Então, quando você nasce, para entender se a sua história familiar ela traz essa energia de bênção ou de maldição para você olhar e acolher e liberar, nós primeiro precisamos entender que a nossa história familiar de todos nós, 90,9% da humanidade, está no emaranhado, e dentro desse aspecto de você entender que a dinâmica sempre acontece com esses 3 aspectos envolvidos, para você entender a sua história familiar, bênção ou maldição, e o que isso tem a ver com a relação com o outro, seja da sua intimidade, casal, homem, mulher, ou relação próxima, ou de relações interpessoais. Você precisa entender o seguinte: pertencimento, quando nós nascemos, pertencemos a um sistema. Hierarquia é uma ordem a ser movida para que esteja a harmonia e o equilíbrio das trocas. Então, se nas histórias familiares e sempre pela experiência, né, da gente que vai mergulhando no campo, quanto constelador, e a gente sabe, toda a família é assim, a minha também é assim, há emaranhados aonde esteja o pertencimento distorcido, a ordem invertida, a hierarquia, as trocas desiguais, o que acontecem ou as bênçãos ou as maldições. E por que é importante você olhar para isso, mulher? Porque quando você olha para a sua história familiar e observa que lá atrás aconteceram situações que não foram, entre aspas, consideradas tão legais, aquilo ainda está repercutindo na sua vida. E aí o não tão legal entra como uma espécie, presta atenção, como uma espécie de maldição, no sentido de você estar conectada ao que a gente chama do amor cego. Então, o amor cego, dentro da dinâmica da constelação, é onde o bicho pega. É onde você precisa, na constelação, olhar para uma lupa, porque se você está se relacionando com uma outra pessoa e aquela pessoa, por lealdade ao sistema dela, está no amor cego, você começa a entender que essa situação, se a pessoa não se abrir para entender um processo de constelação, para fazer as curas dela, você pode fazer tudo o que você quiser para fazer com que aquela pessoa vá adiante, mas aquela pessoa não vá adiante. Então, e aí por quê? Sempre tem a ver com o que você quer da sua vida, da sua energia. Então, quando eu falo que as relações visíveis pela constelação, e se você está aqui me ouvindo, lembrando que tem lá na bio o Linktree, e você pode ir lá clicar e entrar no grupo do Telegram, que eu ofereço um curso gratuito sobre relações visíveis. O que acontece? Se você tem uma tendência de atrair essas maldições, significa que dentro do seu sistema, provavelmente, também tem ali elementos do amor cego que você precisa olhar
e acolher. E aí, por isso que a ressonância, não é? Se você está emitindo um sinal de amarelo, vamos supor, o outro daqui que também está no sinal amarelo vai colar e vai fazer a ressonância. E aí precisa gerar esse conhecimento sistêmico, né? Eu também não tinha esse conhecimento, só quando eu entrei no campo da constelação, quando eu fui me formando como consteladora, vivenciando, a gente precisa entender esse conhecimento, principalmente nós mulheres, que temos uma energia psíquica intensa no período da TPM, no período menstrual. Então, eu trouxe esse tema aqui porque quando a mulher entende sobre a temática das constelações sistêmicas familiares, sobre essa questão da história familiar de bênção ou maldição, e essa maldição é o amor cego que muitas das vezes vai fazer com que alguma coisa se engasgue. Quando a mulher está na sua energia mais ampla psiquicamente, que é da fase da TPM e da fase menstrual, ali essa mulher pode ter influências de todo um campo das relações com que ela esteja vivenciando. Então, esse é o cuidado profundo para a gente entender a história familiar, bênção ou maldição, olhar para a nossa história e perceber se tem esse, entre aspas, engasgo e com a acolhida. E como é que a gente sai disso, Daniela? A gente vai fazer com muita acolhida. Então, tudo que está te travando, que está te bloqueando, com certeza é um ponto ali do amor cego. E aí, posso dar exemplos? Sim, então vamos lá. No âmbito pessoal, se você está num relacionamento com uma pessoa que aparentemente tem tudo para decolar e essa pessoa não decola com você, provavelmente essa pessoa está no espaço dela de amor cego por lealdade aos homens da família dela, às mulheres, a não querer entrar nesse espaço, porque pode ser que ainda esteja no espaço ali de uma infantilidade, tanto serve para o homem quanto para a mulher. No âmbito profissional, você de repente está vindo numa escalada profissional, numa ascensão, de repente você cai, e aí de repente você sobe, de repente você cai. Por amor cego, a história dos seus antepassados que não tiveram um sucesso alto, você, por amor cego, você faz esse movimento de cair. Então, o amor cego, quando não está olhado dentro das constelações, gera o quê? Essa má consciência, e que, de modo geral, a gente fala que é uma maldição. Mas essa palavra, né, maldição, olhada nesse sentido que está ali algo travado, ali está uma energia que está emaranhada, e que você acolhendo, olhando para isso, você olha para isso com carinho, com amor, para diluir. Como diluir isso? Primeiramente, é lançar consciência. Quando você se relaciona com aquilo que é, você respira fundo, e aí tudo bem, pode vir o choque, pode vir a raiva, a estranheza, mas você respira fundo e você começa a se relacionar com aquilo que é. Você vai para uma outra dimensão de gerar consciência, e ali você acolhe e agradece, porque foi através disso que você começou a ver. E aí, seja lá para que lado seja, ou para o âmbito amoroso, ou para o âmbito de profissional, ou para o âmbito de saúde, né, que é onde a nossa vida, no momento maior, ela vai indo dentro dessas esferas, você vai fazer o quê? Você vai falar assim: pelos meus antepassados, pelas minhas ancestrais, eu digo um sim profundo para isso e faço uma nova história. Mas precisa vir aqui de dentro do coração, não é? Para não ficar na mente, no cabeção, no ego, ou assim, eu vou fazer isso porque aí eu vou resolver minha questão. Não. Precisa realmente ter alma, ter conexão profunda com essa energia. Isso é muito bonito, isso é muito especial. E quando a gente sai desse espaço da maldição, você vai no fluxo do amor, que a gente fala que é o amor em movimento, e aí vem a bênção. Vem a bênção de todo esse sistema, que das mulheres e dos homens te dão força para você ir além, para você ir adiante.
vivendo o seu momento de estar plenamente na sua presença, saber se relacionar de instante em instante com aquilo que é e se colocar a serviço dessa grande vida. E naturalmente, quando a gente aprende a se colocar a serviço dessa grande vida, todo o movimento da vida vai favorecendo você a fluir. Então, quando eu olho para isso, eu penso na ecologia, que é a ecologia humana, não é? Do cuidar do ser, né? Como você se relaciona com você mesmo, como você se relaciona com um outro e como você se relaciona com o planeta. E esse movimento todo, mulheres, é muito importante, eu falo aqui, para nós mulheres entender essa conexão sistêmica entre as nossas histórias familiares, as pessoas que nós atraímos para esse campo, porque tem ali uma ressonância, o que a gente precisa olhar, acolher. E você, sendo muito sensitiva, o cuidado de você cuidar para quem chega dentro desse seu campo de relações, porque às vezes você começa a expressar sistemicamente o que o outro não consegue liberar, ok? Eu já vivenciei isso. O outro não consegue liberar determinadas dores, determinadas situações, e você começa a liberar por ele, principalmente quando você está numa relação íntima de homem e mulher. Então, isso é muito importante falar sobre as nossas histórias familiares e como é que o outro, né, chegue, como você está nessa sua jornada. Lembrando que quando a gente gera o pertencimento integrado em reverência aos nossos ancestrais, quando você olha para toda a sua história e percebe que você está no lugar de filha, sua mãe está no lugar de mãe, você percebe que se há algum tipo de inversão, você vai fazer esse processo para você colocar-se em ordem, para não desordenar e inverter essa ordem. Aí você entra nessa ordenação profunda para atrair também situações e pessoas que estão em ordem. Então, esse trabalho da organização emocional também é esse quantum, não é? Que é uma ressonância. Você está organizado emocionalmente, você vai estar a serviço de algo maior para que o externo também se organize. Mas se você tiver sem uma proteção energética, uma blindagem, se o de fora estiver desorganizado, você pode entrar naquele campo e acabar também se desorganizando. Então, essa observação que é para você gerar a compreensão, o entendimento disso. E uma vez que você compreende, você surfa nessa onda, psiquicamente, junto com o ciclo menstrual. Isso é muito interessante. Eu estou falando aqui, então quem está fazendo aí as suas conexões, faça as suas conexões, depois coloca para mim nos comentários se isso faz sentido, se você já vivenciou algo desse porte, de você se vê repetindo padrões, e uma vez que você entende que esses padrões podem ser uma lealdade do amor cego, que entre parênteses a gente chama da maldição, mas é o amor cego para você pertencer, percebe se você por um acaso vivenciou e que se você já fez um processo de constelação e já harmonizou isso, e que não é a constelação que vai ser mágica, mas quando você olha, você compreende, você integra, você traz para o seu coração, você toma isso dentro de você, aí toda a mudança acontece de forma orgânica. É o que a gente fala dentro do mundo, não é holístico, que a mudança precisa ser de dentro para fora. Então, a constelação que está... Você percebe a constelação quando você faz o seu processo de constelação, você consegue perceber o que está dentro de você, que a gente não tem dimensão. Só entrando dentro de um processo de constelação, você começa a ter dimensão das suas frequências.
Então, esse curso que eu trago gratuito das Relações Visíveis, para quem quiser entrar na bio, não é? Tá no Telegram lá o curso das Relações Visíveis. Por quê? Além de você entrar no seu processo de constelação, você entender o conhecimento, as dinâmicas ocultas que estão dentro das relações visíveis. E esse algo a mais que eu estou comentando aqui, trazendo, e essa reflexão que eu levo também para o curso, é que nós, mulheres, de acordo com o nosso grau de psiquismo, se a gente tem esse psiquismo muito ampliado, principalmente na TPM e na fase menstrual, a gente precisa ter um cuidado intenso com qual tipo de informação do campo do outro você está naquele momento se relacionando. Porque ali naquele momento você pode ver emergir um ponto cego seu intenso, porque o outro ali está ressoando, ou então porque você está a serviço do campo do outro e o outro não tem condições de emergir isso e você faz brotar isso para liberar. Principalmente quando são relações íntimas de homem e de mulher, acontece isso. Mulheres, fazem sentido isso para você? Coloca aqui se vocês já tiveram algum processo de constelação. Coloca aqui constelação ou sim. Coloca aqui para mim se vocês entenderam isso do ponto cego, se vocês conseguiram perceber que esse ponto cego é como uma lupa que você vai verificando. E como é que verifica isso? Com você no seu corpo, como é que essas informações chegam? Numa constelação, você amplia esse olhar. E como é que libera essas maldições? São muitas, né? São muitos pontos cegos. E aí, só iniciando essa caminhada de querer entender isso, de gerar consciência, de todo dia olhar para essa sua história familiar, é que você vai realizando as liberações. Então, é um trabalho para toda a vida. E cada vez que você vai liberando, você vai exercitando a bênção qualificada para os seus antepassados que não tiveram esse conhecimento. Então, nós estamos aqui, eu sempre falo, nós estamos aqui fazendo esse processo de estarmos a serviço dessa grande vida. Então, agradece aos seus antepassados, faz essa dinâmica aqui comigo. Eu pertenço. Quando você fala eu pertenço, seja lá a sua história, e eu sei que existem histórias intensas, mas foi o que tinha que ser. Então você fala eu pertenço. Sobre a hierarquia, você fala eu sou filha do meu pai, da minha mãe, mesmo que você seja também em outro espaço intenso, filha adotiva. Eu sou filha do meu pai biológico, da minha mãe biológica, e também recebo no meu coração os meus pais de coração. Então, estar no seu espaço de hierarquia, não é? E o equilíbrio das trocas. O equilíbrio das trocas é algo que é um estudo profundo, né? Nós, mulheres, precisamos estudar isso profundamente, o equilíbrio das trocas, porque quantas vezes a gente entra nesse espaço de mulheres que amam demais e aí se embolam no campo do outro ser, e esse embolo no campo do outro ser pode causar, não é, profundas descobertas, e você precisa estar ali aparada com terapeutas, com mulheres que tenham essa sabedoria para você entender esse processo e aprender. Né? Quantas mulheres entram em depressão porque vivem esse processo de uma troca totalmente desequilibrada, e aí é um processo intenso, não é? De emaranhar aqui e gerar, né, das nossas bisavós, das nossas tataravós, acabando fazendo esse processo de amor cego. Então, assim, eu vejo que as constelações sistêmicas familiares, elas são hoje uma tecnologia quântica da gente mergulhar para quem quer realmente ser e estar a serviço desse algo maior, se trabalhar internamente, oferecer o seu melhor a você mesma
e depois você deixar o seu aroma exalar. E aí, dentro do xamanismo, a gente fala, né, que são as mulheres medicina, e dentro para os homens, né, os homens medicinas. E aí, onde você se torna uma medicina, você vem para transformar. Então, é um tema que é profundo, mas eu trouxe aqui um pouquinho e depois vocês me falam como é que foi para vocês ouvir, como é que vocês sentiram. Eu vou ficar feliz que vocês deixem no comentário. Vai ser incrível receber o comentário para vocês. Vocês que estão me acompanhando aqui pelo YouTube, não é? Se inscreve no canal, dá o seu like, deixa nos comentários. E um beijo para todas vocês. Beijo!